A Europa, outrora sinônimo de progresso industrial e inovação, está testemunhando o enfraquecimento de seu legado. O continente que liderou avanços na manufatura, engenharia e sustentabilidade agora enfrenta um cenário de declínio alarmante em setores estratégicos. O sonho industrial europeu parece estar desmoronando sob pressões econômicas, energéticas e políticas que ameaçam não apenas sua economia, mas também a estabilidade global. A crise energética, um golpe letal. Um dos fatores centrais para a crise é o custo da energia. Desde o choque nos preços do gás em 2022, as indústrias europeias têm lutado para manter operações viáveis. O impacto é especialmente severo em setores intensivos em energia, como siderurgia, química e automotivo. Na Alemanha, considerada o coração econômico da Europa, as fábricas estão reduzindo a produção ou fechando completamente, resultando em demissões em massa. A dependência de uma transição verde acelerada trouxe complicações adicionais. Embora a aposta na energia limpa seja essencial para alcançar a neutralidade de carbono até 2050, os altos custos associados à reforma industrial são insustentáveis para muitas empresas. Como consequência, fábricas têm operado de forma instável ou fechado as portas, enquanto países como China e Estados Unidos, com energia mais barata ou regulamentações mais flexíveis, avançam competitivamente. O desafio das indústrias tradicionais. Siderurgia à beira do colapso. O aço, base da construção e manufatura, está se tornando um fardo para a Europa. Com altos custos de produção, importações mais baratas e queda na demanda, as siderúrgicas estão enfrentando uma tempestade perfeita. A redução de capacidade não afeta apenas o setor em si, mas desencadeia um efeito dominó que atinge cadeias produtivas inteiras. A luta da indústria automotiva. Símbolo de excelência europeia. O setor automotivo enfrenta sua maior crise em décadas. Concorrência de veículos elétricos chineses mais acessíveis, aumento de tarifas comerciais e custos de produção em alta colocam montadoras como Volkswagen e Stellantis contra a parede. O resultado? Risco de desemprego em massa e perda de liderança global. Causas globais e locais do declínio. Cadeias de suprimentos fragilizadas. A pandemia e a guerra na Ucrânia expuseram a fragilidade das cadeias de suprimentos. Dependente de importações para materiais como semicondutores e terras raras, a Europa sofre com interrupções que paralisam fábricas. A crescente tensão com a China adiciona incertezas, ameaçando ainda mais a continuidade das operações industriais. Concorrência global feroz. Os Estados Unidos e a China investem agressivamente em inovação e produção. Nos ICLA, a Lei de Redução da Inflação oferece incentivos robustos para indústrias verdes. Já a China domina a produção de baterias e veículos elétricos com custos baixos e economias de escala. Enquanto isso, a Europa luta para competir devido a regulamentações rigorosas e falta de incentivos econômicos eficazes. O dilema da transição verde. Embora a transição para a energia renovável seja essencial, o custo dessa mudança está ameaçando a viabilidade de indústrias inteiras. Setores como siderurgia e química são obrigados a investir em tecnologias limpas para atender às metas climáticas. Mas muitos não conseguem arcar com os custos. Sem um equilíbrio adequado, a transição verde pode acabar acelerando o declínio industrial em vez de preveni-lo. Impactos sociais e econômicos. O fechamento de fábricas e a perda de empregos não afetam apenas as economias locais. Comunidades inteiras estão em risco. Com menos empregos industriais, há menos demanda por serviços e comércio, criando um ciclo de recessão que enfraquece a espinha dorsal econômica da Europa. Além disso, a falta de inovação coloca em risco a capacidade do continente de competir em um mercado global,
cada vez mais automatizado e tecnológico. A inovação em xeque. A Europa sempre liderou em avanços tecnológicos, mas agora está ficando para trás em áreas críticas, como inteligência artificial e robótica. Barreiras burocráticas, decisões lentas e falta de financiamento impedem startups e projetos de pesquisa de avançarem. Sem inovação, a produtividade cai e indústrias inteiras tornam-se obsoletas, aumentando a dependência de tecnologias importadas. A fragmentação política. Uma das maiores barreiras para reverter a crise é a falta de uma liderança política unificada. Enquanto os Estados Unidos adotam estratégias coordenadas para fortalecer sua base industrial, a Europa se fragmenta em interesses nacionais conflitantes. Sem uma visão clara, planos industriais são adiados, investimentos são perdidos e empregos desaparecem. O colapso agrícola. Além da indústria, o setor agrícola europeu também está sob pressão. Custos crescentes, secas severas e concorrência global estão enfraquecendo a produção agrícola, prejudicando setores como alimentos, embalagens e transporte. A crise agrícola adiciona outra camada de complexidade ao já frágil cenário econômico europeu. Consequências globais. O colapso industrial da Europa não é apenas um problema europeu. A redução de sua capacidade produtiva desestabiliza o comércio global, enfraquece alianças estratégicas e dá mais poder a economias rivais. Um continente fragilizado compromete sua posição como líder econômico e político, impactando diretamente países que dependem de seus mercados e inovações. O que está em jogo? A crise industrial da Europa é um alerta para o mundo. Os desafios enfrentados pelo continente revelam como pressões econômicas, políticas e climáticas podem ameaçar até mesmo economias desenvolvidas. Sem uma ação coordenada e decisiva, o declínio industrial da Europa pode se tornar irreversível, transformando fábricas em museus e trabalhadores em números de uma crise social e econômica. O tempo está se esgotando. E a pergunta permanece: a Europa conseguirá reunir a liderança e a inovação necessárias para salvar sua base industrial? Ou estamos testemunhando o início de um colapso que remodelará a economia global para sempre?